la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal, estou aqui com Gabriel Divano, o maior podcast marquesista do país. Gabriel Divano, diga o que quiserem, as inimigas. Olha, Vira Casacas é o seguinte, 2026 eu só tenho um mantra. É o lugar mais legal da podosfera brasileira. Vem contra. É isso que eu tenho a dizer. Marquesismo. Muito bem, né, cara? O episódio de hoje tá demais, como sempre. Tomara que o pessoal goste do conteúdo ali, né? Mas é difícil que não, né, cara? Tá muito bom mesmo. E, Gabriel, um negócio. A gente recebeu uma bluitada do Léo Celani que eu vou ter que usar já nesse primeiro momento aqui. Ah, vai pular na frente aqui, né? Velhos tempos, né? Vai pular na frente por causa do seguinte, ó. Ele falou que apoiando com 5 pilas por mês os guris, o apoiador recebe episódios totalmente excelentes por menos de 60 centavos por episódio. Informações verdadeiras, aulas magnas a cada episódio por apenas 60 centavos, Gabriel Divan. O que tu faz com 60 centavos hoje em dia? Se tu acha na tua carteira, por acaso alguém te deu moedinha, o que tu faz com moedinha, Gabriel? Olha, o cara que fica na frente do supermercado pedindo aquele apoio, né, para comprar um pão, um leite, um iogurte, se tu dá 60 centavos, ele não faz nada. Esse cara não faz nada. Então tem que dar uma ajuda um pouco melhor, tem que comprar o pão, tem que dar, né, uma substância ali, né. Agora, 60 centavos por episódio. Eu vou dizer uma coisa, Felipe. Eu estava pensando esses dias, porque muita gente, né, e eu quero agradecer essas pessoas, porque elas fazem isso porque gostam de nós, elas fazem isso por uma manifestação de carinho, né, e tudo mais, mas muita gente diz assim, adoraria que na semana o Vira Casacas falasse da repimboca da parafuseta. Está caindo de maduro um podcast do Vira Casacas sobre a cartilagem do tubarão-baleia. Tem que vir episódio essa semana com fulaninho e fulaninho falando de blá blá blá. Olha, isso é muito legal, a gente fica muito honrado de saber que vocês confiam na gente a ponto de vocês quererem ver que assuntos da moda, assuntos da semana, hot topics sejam discutidos aqui. Mas aí eu me lembrei, Felipe, de um detalhe muito triste. Tem cara que ganha em termos de patrocínios e apoios e financiamentos e tudo mais, tem cara que ganha uns 300 mil reais por mês para falar merda. É 300 mil reais para falar merda, para propagar merda, para fazer programa de merda, tentando incutir merda na cabeça de uns merda. Tá? E o Vira Casacas está aí, pedindo 5 reais por mês para vocês, né? Pedindo 60 centavos por episódio. E aí tem gente que não dá. Né? Não. Aí depois o cara fica assim, cadê o meu Vira Casacas aqui para falar da questão da Supercopa do Brasil? Cara, não dá, meu. O troço é complicado. Então assim, ó, por favor, atentem para o que o nosso amigo falou aí. Apoiando o Vira Casacas, 5 reais por mês, dá 60 reais num ano, e dá centavos que nem na minha, nem na sua, nem do coitado que tá ali na frente da missa adianta para alguma coisa, mas para um episódio do Vira Casacas adianta. Então, por favor, financie os seus projetos preferidos, financie quem você confie. Se for o Vira Casacas, um desses, a gente fica muito contente. Perfeito, cara, né? Gostaria muito, assim, né, desse negócio de, pô, saiu um troço agora, vamos gravar, vamos, tô aqui de boa. Não dá. Não, é assim, ó, é patrocínios incríveis para falar merda, estúdios maravilhosos para falar merda, equipamento de primeiríssima para ajudar na merda chegando, cada vez mais merdosa. Né? Essa galera, né? E nós estamos aqui na batalha. Então lembre-se, você que está escutando aí, caso tenha sobrando alguma coisinha aí, e caso o Vira Casaca signifique algo realmente importante na sua vida, que graças a Deus, pelo que eu consigo entender, é para muita gente, vai lá em apoia.se/viracasacas, vai lá em orelo.cc ou mete o Pix recorrente, R$5 por mês, para viracasacaspodcast@gmail.com. Isso aí possibilita que a gente continue
trabalhando, continua existindo. Perfeito, Gabriel. Vamos lá pro episódio? Vamos que tem livro novo do Brabo aí, né? E nós temos que ficar sabendo as internas. Tá chegando. Gabriel Divan, como é que o senhor está? Olha, melhor impossível, porque a gente entra aqui essa semana para conversar com uma galera muito especial sobre um dos nossos assuntos favoritos e sobre um dos assuntos favoritos da galera que nos escuta e, assim me arrisco a dizer, sobre um dos assuntos favoritos do Brasil. Felipe Caval. O maior, ou talvez um dos maiores, né? Um dos maiores podcasts marxistas que existem. É verdade, cara. Aqui, né, Vira Casacas, você sabe, é a casa do marxismo. E nós estamos aqui com 2 convidados que vão dar o que falar aqui. Um deles, aliás, doutor Abal, um deles, ele quer disputar, a gente está falando de disputas, né, de campos, né, a gente está falando de ocupação e tudo mais. Tem um que quer disputar isso aí e ele inventou uma outra coisa lá, brincadeiras à parte. Nós estamos aqui com o já conhecido, queridíssimo de vocês, Amaury Gonzo, que desde o ano passado, inclusive, toca um dos projetos mais fundamentais da podosfera global, que é os colóquios Fischer e os Fischerianos, lá no podcast que vai estar instalado no Crise. Quanto tempo, Amaury Gonzo? Nossa, mas que barbaridade! Quanto tempo eu não recebo um áudio do senhor, quanto tempo eu não ouço um Vira Casacas? Terrível, terrível. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Se você quiser saber mais depois desse papo aqui todo sobre Fischer, realmente tem inclusive um episódio com o próprio nosso querido Gabriel Divan. Já estou convidando a Bal aqui, já contei uma vez, não vou agora reforçar. Os próximos, agora depois do Carnaval. A gente faz os Fischer e os Fischerianos, colocas com charlas entre eu e um outro convidado, que também é muito parecido com o Vira Casacas, mas é mais aprofundado, só falamos de Fischer e do universo, da marxistosfera, do nosso querido pescador. E é isso, fica um convite aqui, depois se você ouvir aqui, entra lá no Crise, para ouvir Fischer e os Fischerianos. É isso, galera. Por favor, quer que eu apresente o nosso Dr. Rodrigo ou vocês apresentam? Eu acho que por ser a primeira vez, né, que o Dr. Rodrigo está aqui conosco, né, eu acho que deixa para nós aqui essa honraria. Senhoras e senhores, estreando no Vira Casacas, um sujeito que quem está acostumado com as leituras fischerianas, né, com os Fischers e os Fischerianos e os Fischerianismos e o marxismo, certamente já ouviu falar. Ele tem muito a nos ensinar sobre muita coisa. Aqui ele vai falar, inclusive, sobre uma tradução específica aí que está vindo, né, para completar ou para aumentar essa coleção. Mas eu deixo ele próprio falar um pouquinho sobre si mesmo, valendo o currículo Lattes ou não, valendo o bio do LinkedIn ou não, valendo irreverência, valendo rasgar o RG ou não, tanto faz. Rodrigo Gonçalves, como é que o senhor está? Tudo bem, gente. Antes de mais nada, muito bacana estar por aqui, né? Só lamento que eu não tô 100%, né? Eu tive aí um mal-estar, tô me recuperando, né? Gostaria de estar 100% para poder conversar aqui com vocês, mas vamos lá fazer, né, desse papo aqui um papo bacana sobre o Mark Fisher. Vou me apresentar rapidamente, tá? Né? Sem muitas demoras, né, nessas apresentações. Quem quiser depois pode me procurar nas redes, né? Tô no Instagram, tô, né, também de fácil acesso, mas basicamente, né, sou psicanalista, né? Trabalho como psicanalista, escrevo, dou aula, também sou da filosofia, né? Tenho uns textos e venho investigando Mark Fisher já há algum tempo, né, por aqui. Então é basicamente um pouquinho do que venho trabalhando, pesquisando, né, entre temas dentro do marxismo, né, estudando Slavoj Žižek, também Badiou, e inevitavelmente isso, né, me trouxe para esses rumos, né, do Mark Fisher, e por isso que eu acho que eu estou por aqui hoje. Que maravilha, maravilha. Bom, você que está acostumado a nos ouvir aqui debater cada lançamento que a Autonomia Literária coloca no Brasil com muito esmero, né, com muito conhecimento de causa, você já escutou programas sobre o realismo capitalista, sobre os fantasmas da minha vida, sobre o desejo pós-capitalista. O Gonzo costuma separar, né, no álbum, né, o disco ao vivo, a coletânea de singles e lados B, e eu tô aqui na minha mão com um livro de uma edição espanhola da Alfa Decay, que se chama Lo Raro e Lo Espeluznante.
Já Felipe Abal, que vai falar agora, vai usar, né, todo o seu inglês aí, que livro ele tem na mão aí? Qual é o livro que tem na mão aí, Felipe? Eu tenho The Weird and the Eerie. Interessante, e eles são aparentemente o mesmo livro, e eu queria saber de vocês agora, antes do Rodrigo entrar rachando, o Gonzo, o que tá chegando aí? Porque já teve disco ao vivo, já teve, né, coletânea de lados B, o que agora é tape gravado da mesa de som? É projeto solo? O que houve? É o disco quase póstumo, né? Assim, o Fischer, ele morre poucas semanas antes do lançamento oficial do Weird and the Eerie, que já está em pré-venda lá no site da Autonomia Literária, quem quiser comprar. Que em português, o nosso querido Rodrigo, que topou esse desafio aí, porque é um dos livros de mais complexidade para traduzir do Fischer, não que seja fácil, com nenhuma das obras do Fischer é fácil, mas o Weird and the Eerie é um desafio muito grande. Acho que depois a gente vai poder até entrar nos detalhes muito específicos, mas assim, eu fiquei, como é que você traduz kobold, esses nomes de personagens de D&D, sabe, que ele cita no livro, kobold, monstro de D&D, hobgoblin, como é que você vai traduzir isso? Não sei. O Rodrigo, ele, com toda a sua malemolência, toda a sua capacidade de psicanálise, lembrando aqui que Rodrigo foi orientado por ninguém mais do que de Jack, recentemente, aí nos doutoramentos do nosso querido doutor, então dá pra chamar ele de doutor, né, apesar dele não gostar muito e tal, ele é doutor efetivamente, está formado, tem livro lançado em inglês já pela Routledge, parece aí que tem uma edição nova para vir em português, e esse livro do Fischer é muito interessante, porque é aquelas coisas do Fischer, né, não é impressões, mas são questões muito particulares do próprio Mark Fisher, do nosso querido pescador, que às vezes talvez quem vai ver realismo capitalista ou se interessa por comunismo lisérgico, sobre os desejos pós-capitalistas, não consegue enxergar de primeira as conexões, mas na verdade elas estão lá. E ele vai falar sobre a obsessão dele com ficção científica e horror. Ele, é um livro que ele vai se basear especialmente aí no conceito de Freud para Das Unheimlich, meu alemão aqui castiço, meu alemão de Rio Grandense e Rio Strucker, ele vai usar o conceito de infamiliar, que a gente não consegue traduzir direito, é um problema de tradução, inclusive. Já para começar, o conceito central do livro já é um problema de tradução. E aí os próprios outros dois conceitos que dão título ao livro também são weird, é estranho, é o que? É estranho, é esquisito, é grotesco, não é grotesco, porque depois ele vai falar do grotesco. E eerie é o que? É sinistro, mas é sinistro mesmo, é sombrio, o que é? E o Rodrigo chegou a essa conclusão com a qual eu concordo. O título O Estranho Sinistro, da obra agora em português do Mark Fisher, mais uma obra para nossa querida coleção. Temos mais coisas ainda vindo esse ano, inclusive não pela autonomia, parece, vamos ver aí como vai ser essa conversa. Mas The Weird and Eerie, até o final de março, pelo que eu entendo, já está nas ruas, então se você quiser já adquirir o seu, entra lá no site da Autonomia Literária. Ô, Rodrigo, antes da gente começar a entrar nessa obra, que está chegando agora, como o Gonzo falou, e a gente sabe que aqui no Vira Casacas, bom, quem ouve aqui tem as barbadas antes, e a gente já sabe também que vai entrar nos pacotes de sorteio aí, né, alguma coisinha relativa à pré-venda aí do nosso novo trabalho. Mas eu queria te fazer uma pergunta que caminha um pouco para um tempinho atrás, porque tu e o Victor Marques assinaram um pós-fácil do Realismo Capitalista, um texto magnífico, um texto que por si só vale o ingresso, né? Aqui não tem puxa-saquismo, né? Bem pelo contrário, a gente valoriza o que é bom. E eu queria saber, vocês colocaram na roda, em meados de 2020, o Realismo Capitalista, né? Quero acreditar que o trabalho todo teu, do Gonzo, meu e do Felipe aqui e tudo mais, eu quero acreditar que a gente colabora um pouquinho para isso, mas nós estamos no comecinho de 2026 e de 20, meados de, para 26, há uma profusão e uma possibilidade de recepção muito grande, né, do material do Fischer. Ele entrou nas discussões de uma maneira assim, de assalto, o que é muito bom. Eu queria que tu comentasse isso, quer dizer, tá falando de um pós-fácil, de uma obra que, né, quem tinha lido a partir de edições estrangeiras, que não tinha essa penetração no Brasil, e agora nós já estamos aí com mais lançamentos previstos e tudo mais, né? É um bom momento, tu acredita, pro marquesismo? Então, não, é muito interessante, né, até porque, de alguma maneira, eu acho que ninguém esperava,
né, essa profusão, né? Eu acho que ninguém esperava a circulação do Mark Fisher da maneira como ela se deu por aqui, né? E ela meio que foi algo que, assim, acho que tomou todo mundo meio que de surpresa, né? Eu imagino, né? Não tenho certeza, mas acho que é mais tranquilo dizer que é um dos livros mais vendidos pela Autonomia Literária, né? O Realismo Capitalista, desde seu lançamento, né? Consigo dizer isso, né, não como dados internos, mas assim, até como consumidor. Se vocês forem procurar eles, né, várias e várias vezes vocês vão se deparar com o livro esgotado, né? Então, assim, são tiragens e mais tiragens do livro que eu acho que, né, apontam, né, para uma obra que de fato circula e circula bastante. Conversando, né, até mesmo com o Vitor, né, e agradeço, né, pela tua marcação, Ivan, né, que eu acho que foi um texto feito a quatro mãos com bastante carinho, né, justamente pensando, né, com um certo propósito de introduzir um pensador, né, não tão conhecido, acho que até mesmo desconhecido, né, no país. E ele também tem uma certa, né, história, não sei se você já ouviu isso antes, talvez já, porque o livro já é um pouquinho antigo. A ideia era um prefácio, né, mas na verdade, né, foi uma certa sagacidade da Manu, da Autonomia Literária, que olhou, leu o texto e falou assim: vamos deixar de pós-fácil. Porque eu acho que tem algo do texto, tem uma carga introdutória, mas ele é longo. Acho que é justo dizer que ele é um texto um pouco longo. E é isso, né? A gente fez um certo esforço, né, de uma cartografia do que poderia ter gerado o pensamento do Mark Fisher, né? Então é por isso que a gente vai discutir aceleracionismos, saúde mental em contexto de realismo capitalista, né, a história dele, né, enquanto pensador, né, o que de fato marca o pensamento dele. Então, enquanto texto, ele acabou ficando muito grande, mas teve essa sacada, né, que talvez isso poderia acabar desanimando quem vai entrar em contato com o Fisher e poder deixar o Fisher, né, por si só falar. Então, acho que foi uma escolha muito legal da própria Autonomia, né, de colocar esse texto no fim. Eu acho que isso, na verdade, beneficiou a obra como um todo, né? E eu também já ouvi isso antes, né? Parece meio, sei lá, né, tirando onda e tal, mas eu não acho, eu acho que é uma avaliação muito bacana. Das obras traduzidas do Mark Fisher, eu diria que a nossa é uma das melhores mesmo. Ficou muito legal. Digo pela arte, digo pela qualidade do livro, né, parece que, né, batendo, né, dando tapinha nas minhas próprias costas por conta da tradução e tal. Não sou o único tradutor, né, Jorginha Deodato também participa, o próprio Vitor, né, então é um trabalho que envolve muita gente. Então acho que é um resultado coletivo que faz, né, a obra, acho que ganhar, né, a notoriedade que ela ganha, né, então acho que a gente conseguiu beneficiar um texto que já era, por si só, né, interessantíssimo, mas eu acho que o trabalho de tradução ele conseguiu ajudar nesse caminho. E é o que a gente tentou replicar agora para o Estranho e para o Sinistro. Então o Jorginho também volta, né, o Vitor Max também volta, tem prefácio de novo, então a gente está, né, correndo também para tentar fazer um pouco né, dessa obra também ganhar o mesmo carinho e atenção e o mesmo esforço de coletividade que a gente conta aqui no Realismo. Só para complementar, eu estava com o Gonzo final do ano passado na Feira do Livro da USP lá, só que, claro, ele estava trabalhando, né? Naquele dia não ficamos muito de papo. Do tempinho que eu estava ali, colado no stand, Abal, apareceu uns 3 caras dizendo assim: ô, tem aquele do fim do mundo aí? Sabe? É um sucesso, cara, é um hit, meu. Muito bom, cara. Mas, Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre, então, o Estranho e o Sinistro, até nessa questão, como o Amaury estava falando, né, da escolha de termos, né, por causa que eles importam muito, e eu sei que em outros momentos também, obra do Fisher, né, quando a gente vê o negócio de ontologia, que daí tu pega e diz, poxa, assombrologia, também sempre é um trabalho de você tentar pegar essas palavras e colocar elas para que o leitor, então, né, em português, ele consiga compreender isso aí. Então, se der para dar um panorama de onde é que vem esse livro, onde é que ele está colocado, né, entre os livros do Mark Fisher,
e também a respeito dessas questões de tradução, né, porque o estranho e o sinistro de início, né, depois a gente tem outras coisas que pode falar, e eu vou te aproveitar até como, depois eu vou te aproveitar mais como psicanalista ali, mas também dessas questões de como que ele aproveita outros autores, como é a questão do Derrida, né, mesmo nessa questão da sombrologia, do Deleuze, do Guattari, etc. O que entra nessa obra do Fischer, nessa em específico aqui? Então, onde é que ele se localiza? Qual é que é a ordem para ler eles? Assim, tenho que ter lido o Realismo, tenho que ter lido o Fantasmas da Minha Vida, né, para poder compreender. O desejo vai ficar para depois, mas enfim. Formidável pergunta, Bal. Eu acho que a tua pergunta por si só já traz uma resposta muito boa, né? Que é quase que um percurso, né, desses espectros, né? É isso. Tem algo que ecoa dessa conversa que o Fischer acaba fazendo com o Derrida, que inevitavelmente, né, invoca um pouco dessa ontologia, dessa sombrologia, né? Então a gente vê que tem uma conversa, sim, muito franca, para poder pensar essa ideia, né, mais do conceito de fantasmas, naquilo que ele aponta, né, para um tempo que não foi, um tempo que poderia ter sido, e o que quer dizer se ver assombrado por essas temporalidades, né, em vida. Então, certamente, né, isso é uma espécie, né, de saldo que o Fischer acaba tentando fazer com o Derrida, né, e eu acho que esse percurso ele é interessante. Necessário? Não, né, assim, né, às vezes você pode cair logo de cara lendo, né, o estranho e sinistro, não necessariamente fazer, né, tanta falta e depois ir buscar as outras coisas, né, as outras obras, né, mas eu acho que esse é um caminho que é muito interessante, e é curioso você fazer essa pergunta, Bal, porque eu acho que tem umas 3 pessoas que estão muito intrigadas, que eu sei, né, que estão pesquisando justamente isso, né, essa ideia de fantasmas no Fischer, né, então essa herança, né, derridiana, como que ela se dá, o que isso quer dizer, né, com um certo resgate, né, crítico da psicanálise, né, poder olhar para esse passado, essa história, e o que são esses ecos, né, para até mesmo revisitar o marxismo, né, pensando em tudo isso. Então, certamente é um caminho muito rico, acho profícuo, né, mas eu acho que ele ainda é algo que, em solo nacional, a gente está começando a tatear um pouco mais, né, mas eu acho que certamente vai ser algo que a gente vai ver crescendo bastante. E daí tem um outro impasse, né, que você traz, Abal, que é da terminologia, dos conceitos. Isso daí é, assim, é briga de foice no escuro, né, então, assim, falar de conceito, né, e tradução, assim, é pedir para, né, desagradar a todos, né, de maneira quase que igual, assim, ninguém se satisfaz. Então, eu acho que é uma, é uma tarefa um tanto ingrata, né, mas um tanto que necessária, né. O que a gente toma é o compromisso que você mesmo traz, né, que é como que a gente deixa isso mais fácil, né? Ou então, como é que a gente de fato traduz, né, de uma maneira que acaba fazendo jus ao que o Fischer fazia. Porque se você pegar o Fischer no original, Fischer escrevia de uma maneira que era para ser lido, né? Ele fazia, né, um esforço de tradução, né, das suas ideias complexas de forma simples, porque ele tinha um compromisso de ser lido. A maioria sabe disso melhor do que eu. O cara escrevia blog, o cara escrevia revista, fazia comentário, né, musical. Então, assim, fundamentalmente, é alguém que, assim, tá preocupado em transmitir bem. E os livros dele, né, quando a gente pega, né, no original, é o mesmo esforço, né? Então, nosso grande desafio é, tá, como é que a gente faz isso funcionar em português, né? Então, acho que isso a gente toma à frente como uma primeira edição, e daí a gente começa a cair nos desafios, né? E um deles, essa obra, eu acho que ela inevitavelmente teve que se haver, né, com isso, é que é uma obra em cima de algo que é grande, né, assim, o grande ponto é a dificuldade da tradução, né, como a maioria já estava gastando o alemão dele, né, e marcando muito bem, a gente tem no português 4 traduções, né, por editoras diferentes para esse termo dentro do campo psicanalítico, né, o tal do unheimlich, né, a gente vai encontrar ele aparecendo primeiro como estranho, em segundo lugar como inquietante, depois infamiliar, e depois uma quarta mais recente que é incômodo. Então, assim, daí 4 traduções em português para o mesmo termo. Então, por si só, isso já seria uma dificuldade, né? Inevitavelmente.
porque significa que dentro do próprio campo você não necessariamente encontra consenso. Você vai falar, um é melhor que o outro, ou superior ao outro. Pior é que não, todos capturam alguma coisa desse tal, um Heimlich freudiano, só que por perspectivas diferentes. Então, inevitavelmente, a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? E daí, uma das escolhas que a gente acabou optando por fazer é quando a gente vai se deparar com o tal de um Heimlich, a gente vai acabar se aproximando do familiar, né? Como uma das formas de traduzir, e, né, pensando que, qual que é o, né, spoilers, mas eu acho que inevitável, né, porque tá no título, né, então a gente teve que fazer escolhas, né, para poder falar do que o Fischer quer fazer, que é, de alguma maneira, dar uma resposta a essa categoria do Freud. Ele quer pegar esse conceito e pegar e mostrar a insatisfação dele com esse achado freudiano, que ele acha que, né, e isso também é bacana. Primeira vez que o Fischer se depara com esse termo, já está lá na tese de doutoramento dele. É muito bacana, né? Então, a primeira vez que ele se debruça, né, com o tal do Heimlich, com o tal do Uncanny, está lá na tese de doutoramento dele. E parece que tem alguma coisa que lá ele briga com Freud e fala assim, pô, Freud acha algo muito legal. Ele podia fazer muita coisa disso. Mas aí ele vai me dar uma explicação que pelo menos eu, né, o Fischer, né, vai dizer, eu não me satisfaço. Esse negócio de angústia de castração não me convence, né? Mas não vou cuidar disso agora. E daí vai passar realismo capitalista, vai passar fantasmas da minha vida, vai passar, né, assim, todo esse tempo. E é nessa última obra que parece que ele tenta fazer um certo saldo disso. Tenta acertar as contas com esse conceito. E daí ele vai desambiguar, ele vai desenvolver para dois caminhos, para tentar passar essa ideia de que tem gramáticas diferentes, né? São de fato, né? São campos distintos para poder se deparar com esse afeto muito peculiar, né, do infamiliar, né, que é um certo composto daquilo que nos torna meio que temerários, com um certo medo, com um certo frio, né, assim, né, na espinha que às vezes a gente sente. E daí o Fischer vai olhar para essa, né, reação específica diante daquilo que a gente estranha, específica diante daquilo que a gente não sabe muito bem como encaixar, compor, e vai falar, isso merece um tratamento muito mais dedicado. E daí ele vai fazer essa desambiguação entre aquilo que é estranho e aquilo que é sinistro nesse intuito, né? Como que eu consigo absorver, né, um saldo político diante do medo da diferença. E é isso que a gente encontra nessa obra. Acho que é o melhor jeito que eu conseguiria traduzir o que é esse livro, gente. Muito bom, já tá bom, né, Gabriel Divan? Olha, já começou quente aqui. Mas eu queria colocar uma questão que é, o realismo, ele foi escrito até para dialogar com um certo tipo de público, assim. Ele é um livro gostoso, é um livro fácil. Não que ele não seja profundo em algumas análises, não que ele não traga, né, pensamento complexo, mas é um livro assim que vai frouxo, né, na leitura. O Fantasmas, ele trata de temas mais pesados, mas também é um livro que vai, em que pese ele também foca muito numa questão, né, de pensar algumas estruturas dentro de um contexto de comentários musicais, de artistas não muito ortodoxos, mas ele vai também. O Desejo são aulas, né, e a gente não cansa de dizer, né, como o Fischer é um professor legal, assim, né, como ele é um cara nas aulas, assim, agradáveis, as aulas dele, né, pelo menos a transcrição deixa parecer que estava todo mundo muito se divertindo ali. Esse livro, né, e é claro, eu estou falando aqui da edição que eu li, obviamente, né, como é que é, o tradutor é um traidor, né, de repente, né, a tradução, ela vai dar um outro colorido, vou ter muito prazer de ler, todo mundo que está nos ouvindo aqui também vai ter, mas, Rodrigo, ele é um livro um pouco mais difícil, né, porque ele vai lidar com muito o produto cultural que não é exatamente acessível. Claro, alguns filmes e algumas coisas lá a gente já viu e tudo mais, mas ele vai fazer comentários às vezes muito específicos e ele vai tratar justamente dessa questão com um pé bem dentro da psicanálise, né? Esses conceitos como aquilo que não deveria estar lá ou aquilo que deveria estar, essas presenças ou não presenças fantasmáticas, né? Como é que é o trabalho do tradutor, inclusive para a gente lidar com
esse tipo de coisa, porque, como estávamos falando, Fischer se tornou popular no Brasil também muito em função, né, dos trabalhos que vocês têm feito pelas edições. Agora, te parece esse um livro mais difícil ou não? Eu repito, né, eu não quero ficar nesse ponto também, porque parece que eu tô dizendo para as pessoas tomarem cuidado com o livro. Não, né, o Mark Fisher está aí, ele tem que ser consumido, a gente tem que ir para dentro do pensamento dele, é um cara importantíssimo. Mas esse parece ser um livro assim que ele transita menos liso, né? Ele tem mais coisa ali um pouco truncada, assim, no sentido de nos botar a pensar. Tem muita coisa que eu parei muito, assim, em algumas páginas e fiquei, olha, vamos ver isso aqui bem, como é que fica, né? Pelo contrário, é muito bacana de ver escutar a tua marcação, porque ela vai muito de encontro, né? Até por conta desse livro, eu estava conversando, né, com o Vitor Marx, né? E a gente meio que também concorda contigo nesse sentido. Ele é um livro que ele é um pouco mais... Ele parece um livro mais frio, né? Assim, isso não é ruim. A gente talvez pudesse dizer que o Realismo Capitalista ele é um livro quente, né? Ele é meio que assim um coquetel Molotov, né? Você de fato vê ele de fato sendo lançado, né? Incendiando, né? Então ele vem com um certo calor, né? Talvez até pela facilidade, né? Como os argumentos transitam, pelas referências talvez serem, né? Bem diretas, né? Daí é isso que, né? Diva tá dizendo, eu concordo, né? Conversando com o Vitor também nesse saldo, né? Ele é frio, talvez até por isso, porque as referências talvez sejam referências que são muito específicas, né? E daí tem algo de assim, você não vai talvez imediatamente lembrar daquele filme, né, assim, bem específico que o Fischer assistiu nos anos 70, mas isso não quer dizer que hoje, com a internet, não seja fácil de ser localizado, né? Você consegue se informar e tal. Só que, e daí eu acho que é uma coisa também bacana do Fischer, né? Ele sempre faz um certo esforço de aclimatar, né, para o leitor aquela referência. Então, tudo bem, você não precisa levar a palavra do Fischer, né? Assim, né? Arrisca e tal, não precisa confiar nele o tempo inteiro, tudo bem, né? Mas ele sempre apresenta muito bem, né? Então, assim, até porque que ele tá se valendo, né? Sei lá, dos filmes né? Vai falar, nossa, tanta gente, né? Mas assim, ele vai trazer à tona os filmes do Kubrick, ou do Tarkovsky, ou do Nolan. Ele te explica por quê, né? Talvez você não precise ter assistido, né, os filmes, você não precisa ter visto Stalker, você não precisa necessariamente ter visto, né, o Interestelar, mas ele vai te apresentar, né, e é uma apresentação válida, né, depois ele pelo menos te instiga a procurar um pouco mais, né, a ir um pouco mais atrás. Eu acho que isso é interessante, isso é válido. E eu acho que essa certa frieza, ela também se traduz conceitualmente, porque muitos dos conceitos eles acabam circulando, né, numa certa dificuldade, né, de capturar esses argumentos. E por si só essa discussão toda sobre o estranho, ela já é uma baita dificuldade nesse sentido, né? Assim, quando que o estranho é de estranhamento, quando que o estranho é de uma estranheza, quando que ele tá falando de alienígena. Tipo, opa, né, pera, né? Então, assim, muita coisa aí, né? Mas pera, ele tá falando dos alienígenas mesmo, ou ele tá falando de aliens daquela referência que, sei lá, os norte-americanos chamam os imigrantes, né? Então, pera, volta. Então, assim, você vê como ressoa, ecoa, né? São vários sentidos que, de alguma forma, poder se valer deles, eu acho que enriquece, né, a leitura ao invés de empobrecê-la. Então, eu acho que é uma coisa que é bacana e a gente tenta preservar ao máximo. Então, até os conceitos que a gente acaba escolhendo, né, as palavras que a gente acaba usando para traduzir, a gente, pelo menos nessa, né, versão do Estranho e do Sinistro, a gente ao máximo se esforçou para tentar preservar um pouco disso, né? Mas, certamente, traduzindo algo mais fácil da leitura, né? Então, não deixando também tão afastado. Mas, enquanto a obra é uma obra mais fria, eu acho que talvez tenha a ver com o momento até do Fischer, né? Eu acho que tem um certo saldo, né, de uma série de vivências, de momentos que ele estava vivenciando. Também não gosto muito dessa ideia da gente fazer uma espécie de interpretação selvagem, né? De buscar um grande sentido, né? Do que aconteceu em relação, né, ao final da vida do Fischer, né? Eu acho isso super delicado, não caminho por aí, mas enquanto a obra é uma obra de saldo, né? É um certo acerto de contas, né? Com
um conceito que meio que veio assombrando ele há anos, né? Desde a tese do doutoramento. Então, assim, em algum lugar, é uma revisão, né? É um reencontro, é uma exploração e um avanço, né? Então, acho que, nesse sentido, deixa a obra um pouco mais, né? Não diria soturna, né? Embora o tema seja, mas, assim, deixa ela um pouco mais calma, né? Não vai ser aquela pedrada, né, intensa. Mas eu acho que talvez seja um pouco isso, sabe, Divan? Não sei. Olha, eu vou querer ouvir a opinião do Gonzo aqui, mas para quem está nos escutando, né, por favor, né, pessoal, muita coisa você vai conhecer e que bom, né, que bom que você vai conhecer ou que você vai buscar referência a partir da necessidade da obra. Agora, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, pessoal? Que, pelo amor de Deus, ele vai falar de Lovecraft, ele vai falar de H.G. Wells, ele vai falar de Fassbinder, de Philip K. Dick, né, que os livros já são populares, os contos são populares, as adaptações audiovisuais também são populares. Ele vai falar de David Lynch, né? Quem me conhece sabe, né? David Lynch não é o meu diretor preferido, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Inclusive, tem uma parte do livro que eu sei exatamente onde eu estava, quando eu estava lendo, né? E o Gonzo uma vez teimou que não era desse livro, né? Esse trecho, né? Ele teimou comigo. Ele entende mais que eu da publicação, mas eu acho que eu entendo mais David Lynch. Mas enfim, ele fala de Margaret Atwood e, Gonzo, esse capítulo aí que o Rodrigo citou, ele coloca lado a lado Kubrick, Tarkovsky e, para desespero dos cinéfilos, Christopher Nolan, cara. Ou seja, ele tem muita referência esquisita, mas ele tem um monte de referência que a galera vai aproveitar, assim, vai se lavar, cara. Então, pelo amor de Deus, né? Cara, é isso, né? O Fischer morre em 2017, começo de 2017, muito antes das pessoas começarem a espezinhar o Nolan, né? Então o Nolan ainda era um house name na época, né? E o Fischer era muito empolgado com o Nolan. Eu acho que ele enxergava ali as relações com o Ridley Scott, que a gente encontra no Nolan, e óbvio, ele vai fazer essa comparação com Tarkovsky e com Kubrick, é uma loucura, mas o Fischer, uma das coisas que eu tava conversando essa semana, lá no Fischer e os Fischerianos, com o JP Caron, recomendo todo mundo que gosta de Fischer ouvir esse episódio especialmente, porque ele é muito, 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 muito bom. O JP, ele entende pra caramba de Fischer e assim, olha, citou... Normalmente as pessoas vão lá no Fischer, ouvem Fischer e falam, nossa, tem que ouvir com um caderninho na mão. Normalmente eu sou tranquilo. Esse eu tive que pegar o caderninho e anotar um monte de nome que eu não sabia de que ele tava falando. Eu fiquei chocado, assim. Vários nomes da filosofia racionalista que eu faço a mínima ideia quem é, nunca tinha ouvido falar. E me senti, humbled, né? Humbling isso aí. Mas o que o JP Caron falou, que eu queria trazer aqui, que eu acho muito legal, é essa história toda que a gente tá falando de, o Fischer, que cria coisas, que era, né, um jornalista que ficava inventando o nome das ideias e tal. E o Kuo-do Chun, um dos colegas do CCRU, né, o Cybernetic Research Unit da Universidade de Warwick, bem antes do Fischer ser conhecido, foi onde ele participou ali no final dos anos 90. E o Kuo-do Chun, ele escreveu um livro chamado More Brilliant Than the Suns, que inclusive tem edição em espanhol da Caja Negra, e esse livro é um livro sobre afrofuturismo, e o Fischer vai se inspirar muito ali no Kuo-do e vai sempre trocar com ele. O Kuo-do é um artista visual hoje. O Kuo-do fala de si mesmo, e acho isso muito aplicável no Fischer, o JP falou, e essas coisas que agora eu fico repetindo depois que eu faço os episódios, é que o Fischer era um engenheiro de conceitos. Ele criava conceitos através de uma certa engenharia, de trazer as palavras diferentes, trazer as ideias diferentes, fazerem elas conversarem e tentarem se encaixar, não necessariamente de uma maneira simples, fácil, ou que se encaixe de primeira, assim. Ele ia criando uma engenharia para fazer essas ideias, que às vezes eram díspares, começarem a se conversar até o momento que elas estão na mesma frequência. E aí você tem um termo como modernismo populista, né, ou a própria ideia que a gente está debatendo aqui sobre estranho e sinistro, funcionando perfeitamente. É usado por muitas pessoas. Racionalismo frio é usado por muitas pessoas que leem Fischer, que se debruçam mesmo sobre a obra do Fischer. E essa engenharia de conceito, eu acho mais interessante de abordar o Fischer como engenheiro de conceitos do que como necessariamente um filósofo. Apesar de ele ter toda a formação para ser um filósofo, ele era um cara muito para-acadêmico, né? Como a gente falou, ele escrevia em revista, ele escrevia em blog, ele escrevia, né, ele falava, no final da vida dele,
Tem um relato muito legal que saiu recentemente, agora no aniversário de 9 anos da morte do Fischer, feito pela Mary Colquhoun, que é a editora de Desejo Pós-Capitalista, né? E a Mary fala que, cara, o Fischer escreveu muito pouco no final da vida dele, 2015, é um ano que 2016, não tem tanto texto do Fischer, o blog tá totalmente abandonado nessa época, tem uma ou outra coisa muito interessante, mas não era aquela freneticidade que ele fazia, não é porque ele tava parado, deprimido, não tava escrevendo, não, ele tava completamente alucinado, falando em sindicato, fazendo campanha pro Corbyn pra cima e pra baixo, parecia um jovem trotskista vendedor de jornal, não sei se tem aí em Porto Alegre, mas aqui em São Paulo é muito comum, né, você vê o jovem ali na manifestação, na saída do metrô ali, com um jornalzinho ali da sua corrente trotskista, tem até correntes não trotskistas, né, a verdade do A UP. verdade, eu ia dizer. A verdade da UP não é trotskista, é marxista-leninista, e a galera que vende, mas também tem, esses dias tinha alguém tentando vender o Caos Operário, nem lembro que eu tava, não era uma manifestação, e alguém, um maluquinho, obviamente, porque é o Caos Operária, né, o cara tava claramente neurodivergente, assim, não, Caos Operário, eu falei, não, obrigado, companheiro, eu não fecho com essa turma, não, mas bem, o Fischer tinha essa motivação, sabe, como se fosse um jovem militante da UP, assim, um fã de Jones Manuel, falando pra cima e pra baixo. Então, o Fischer, ele tinha muitas faces, essas coisas, por exemplo, a gente não tem acesso. O Fischer, comentarista de blog, os comentários do blog do Fischer, as respostas do Fischer, o Fischer nos fóruns de internet, antigamente, antes de ter Twitter, etc. E ele ia criando esses conceitos ali, ao vivo, com as pessoas, participando, ouvindo as respostas delas. E uma coisa muito interessante nesse livro, assim, é que é isso, assim, o Fischer, ele tá interessado por esses temas, dá pra ver que são interesses antigos, não são novos, são interesses que vêm da adolescência dele. Ele vai falar do Quatermass, ele vai falar de filme que ele viu quando ele tinha 12 anos, 11 anos na BBC. Ele vai falar, é muito interessante esse livro, além de, obviamente, ter coisas que me são muito caras, tipo The Fall, a análise dele do grotesco no trabalho do Mark Smith, eu acho fenomenal. É uma parte, um capítulo curtinho do livro, é muito legal que o livro, ele se refere a si mesmo, mas você pode ler os capítulos de maneira separada. Cada capítulo tem um tema específico, que obviamente ele vai se referenciar internamente ao longo desse livro, mas você pode ler, não, quero primeiro ler sobre essa fita aí do David Lynch, sou muito fã de Lynch, sou o Gabriel Divan, né, e eu preciso ler aqui essa história do Inland Empire, o que ele tá falando do Inland Empire, que história é essa, que loucura, né, o Fischer colocando Lovecraft e David Lynch no mesmo, por que isso, de onde vem? Faz todo sentido quando você lê. Dá pra ler esse aí primeiro, não tem problema. Acho que é legal ler a introdução acho que é o Jorginho que tá fazendo a introdução, né, Rodrigo? O prefácio? Jorginho Deodato, pelo que eu lembro. Prefácio sou eu, Vitor tem você? e o Jorginho. Você e o Jorginho. Eu sabia que não era só o Jorginho, é isso aí, você e o Jorginho, né? Obviamente muito importante ler o prefácio, mas depois você pode dar uma pirada ali, aproveitar esse universo. E outra coisa, uma coisa interessante desse livro é que ele não é necessariamente muito pesado teoricamente, você não precisa ter lido tanta filosofia ou tanta psicanálise, etc. Ele é mais pesado e diferente nas referências de cultura pop, ele vai muito mais profundamente do que no Realismo Capitalista, e até talvez no Fantasmas da Minha Vida, que é um livro que a galera já fica assim, que esse caretaker aí, como diz o Divan, essas músicas aí de arrastar cadeira, né, as cadeiras arrastando de um lado pro outro e tal. Esse livro é mais ainda, assim, tem muitos autores que nunca foram traduzidos oficialmente para o português, ou foram traduzidos poucas coisas, assim, autores do século XIX britânicos, de ficção estranha, de ficção sinistra, e isso deixa o livro, é um livro para você ter o seu caderninho do lado e separar coisas para ler e tal, e também é um bom guia, inclusive para editoras de ficção estranha, né, de ficção, seja de terror, ou de ficção científica, ou de certo nível de fantasia, de coisas que precisam ser lançadas em português, assim. E de clássicos, de filmes clássicos que são muito pouco assistidos mesmo. São mais britânicos, no caso, Picnic at Hanging Rock, que é um filme australiano incrível, que ele vai falar no The Eyrie, assim. É um filme que eu só fui ver, eu nem sabia que existia, eu fui ver alguns anos atrás, graças ao nosso querido sistema aí de distribuição, né, universal, descentralizado que a gente tem na internet, porque não tá em
eu nunca vi nenhum. Eu nunca vi em locadora de filme, nunca vi em streaming, nem nos streaming, nem no Mubi, nem nada. E nem necessariamente é um filme muito estranho, né? Nem um Tarkovsky, assim, de ser lento e tal. Ele só é menos distribuído. Mas o Fischer faz uma leitura incrível dele. Então, assim, pra quem gosta dos temas, pra quem gosta de ficção científica, pra quem gosta de horror, com certeza horror, assim, é muito central nisso. E pra quem gosta de fantasia mais especulativa, que não é só elfo e orc e tal, e a fantasia que vai além, mais Game of Thrones, digamos assim, é uma leitura, assim, fenomenal. Pra além, assim, você não precisa nem ter lido o Realismo Capitalista, ou ter lido, na minha humilde opinião, ou ter lido as outras coisas do Fischer, ou o Fantasma da Minha Vida, pra curtir esse livro. Porque se você é uma pessoa que curte esse universo, esses universos, você vai se dar muito bem e vai conhecer coisas muito novas que você nunca tinha ouvido falar. Eu aprendi bastante e falo pra todo mundo, mano, vai lá, mergulha, vai ver os filmes, vai ler os filmes que você nunca viu, vai rever os filmes que você viu agora por uma outra luz, vai ler os livros que você já leu, vai reler, vai atrás de coisa que você nunca viu, porque ele tá falando de coisa muito ouro, assim, é uma mineração que ele faz, assim, das pepitas, as melhores pepitas da cultura britânica, mas não só britânica, a cultura anglófona desse sentido, assim, que olha, é aulas, como diz o jovem, aulas. Muito bem, Gonzo. Eu vou aproveitar agora, Rodrigo, vou te aproveitar como psicanalista, como eu falei, porque assim, eu quero trocar uma ideia agora, tá? O último livro que eu li do Fischer, e daí eu tenho quentinho na minha cabeça, foi exatamente a tradução, então, do Desejo Pós-Capitalista, tá? E eu lendo lá as aulas do Fischer e tal, eu me recordo que teve um momento em que ele foi falar de Lacan, e agora não me lembro se ele esqueceu o nome do Lacan, ou ele falou de uma passagem do Lacan, ele disse, eu não me lembro quem é que falou isso aqui, e alguém disse, isso aí é do Lacan, sabe? Eu achei muito engraçado isso aí. Por quê, Rodrigo? Porque me parece, assim, que em determinados momentos eu queria tanto que o Fischer falasse e utilizasse o conceito de desejo do Lacan, que me parece uma das coisas mais mal compreendidas que tem quando tu vai falar com alguém a respeito disso, diz assim, o Lacan diz isso, isso é desejo. E daí a pessoa diz assim, o desejo de comer morango, eu posso ir lá e comer um morango e acabou meu desejo. Ele diz, não é isso aí o desejo do Lacan. A gente tá falando duas coisas diferentes. E em vários momentos, quando ele vai falar dessa questão de um desejo pós-capitalista e até de um desejo em si, me parece que assim, Fischer do meu coração, se tu tivesse o objeto A em mente, isso aí resolveria tanto problema na tua cabeça, sabe? Porque essa corrida do ratinho, né, que tá na gaiolinha, ele tá correndo na rodinha dele, e é um negócio que nunca vai chegar, e o capitalismo ele é tão mestre de usar esse desejo do Lacan que né, tu não pode atingir, e que inclusive vai te trazer angústia quando tu chegar perto, né? Então, assim, a ideia que eu queria trocar contigo é essa aí. Tu tem por acaso esse sentimento parecido, tipo assim, tá faltando um toquezinho de Lacan para você, meu amigo, e infelizmente, né, não, quem sabe em uma das aulas futuras ia aparecer, ia pipocar esse negócio, mas que muitas vezes me parece que falta isso para dar uma amarradinha nas ideias, até para quando se vai falar então do próprio capitalismo, do que pode vir, de como mobilizar desejo, que, ó o Viracazacos falando de mobilizar desejo, que novidade, né? Mas que falta toda essa questão de dizer, cara, você não tem como chegar no desejo, mas a gente tem como mobilizar algumas coisas dele para conseguir fazer essa roda girar em outra, né, em outro sentido, que não seja só falta eu trocar minha TV, só falta eu comprar um novo telefone, só falta eu ter, só falta eu... Sabe? Pô, é um bom ponto, né, Val? Dá vontade mesmo, né, não por menos, né, eu também sou muito inquieto, né, de pensar o que teriam sido as outras aulas, né, não por menos, né, eu acho que, bem, acho que para quem ainda não leu Desejos Pós-Capitalistas, a gente comentou, né, são as últimas aulas do Fischer, só que ele é um curso interrompido no meio, né, então, né, a gente tem, né, a transcrição de todas as aulas que foram feitas, salvo engano, até a sexta, né, aula, e já a partir da sétima aula a gente
5 aulas? A partir da sexta já São não tem apenas mais. Isso. 5, é chocante. Não, é verdade. Eu marquei até estrelinha aqui na sexta aula, tem razão. Então, né, a partir da sexta aula para frente, a gente já não tem, né, a gente só tem notícias, né, meio que por conta do que seria o curso, né, então a gente tem o syllabus, né, a gente tem o que seria o conteúdo programático, né, do que seria abordado, mas a gente não tem as aulas propriamente ditas, então fica sempre com esse gostinho do que viria, né, pela frente, né, então eu também fico muito inquieto, e o que eu acho muito interessante, né, do Fischer nesse sentido, é que ele faz um movimento que para mim é fundamental, né, que é, assim, ele pega a psicanálise, ele vai para os críticos, né, da psicanálise, né, da esquizoanálise, mas ele consegue voltar, né, ele não se sente assim, né, obrigado a ter que fechar com um ou com o outro. Então ele faz saldos críticos, né, da psicanálise de um jeito muito interessante, né, e eu acho que ele certamente, se ele tivesse avançado, né, no que seria essa discussão, né, talvez de um objeto A, né, talvez ele poderia ter, né, acho que incorporado uma série de elementos muito legais para pensar uma série de impasses e problemas. Mas a gente só fica meio que na vontade, né, não dá para saber o que de fato viriam dessas aulas. Mas o que eu aposto ia ter, assim, uma grande parte, assim, desse curso dedicado à psicanálise, porque acho que as últimas 3 aulas, né, acho que, salvo engano, a 13 e a 12 eram dedicadas ao mal-estar do Freud, né? Então, inevitavelmente, eu acho que para a gente falar de mal-estar, né, nas redes, né, falar de mal-estar na internet, né, já seria justamente um pouco desse resgate, né, dele pegar e falar assim, ó, para a gente falar de, né, o que de fato hoje a gente entende, né, de mal-estar no nível do corpo, mal-estar, né, no nível do outro, mal-estar no nível da natureza, e como que isso está sendo incorporado no digital e como está sendo belicizado, né, transformado em arma, né, contra as pessoas. Inevitavelmente eu acho que ele ia cair no que seria um pouco dessa captura, né, do desejo pelo capital e como que isso passa a ser usado contra as pessoas, né, para, né, massificá-las, planificá-las numa vida, né, bem formatada e menos coletiva, uma vida menos, né, acho que desejante, né, no fundo é isso, né, então colocando elas numa outra possibilidade de poder pensar um pouco fora do que seriam né, esses moldes, ou essa vida pré-formatada, né, já pela internet, que hoje é o que a gente está vivenciando por aqui. O que a gente tem é notícias, né? Então, assim, o texto até que o próprio Amaury traduziu, muito bacana. Tem no K-Punk, né, no original, mas é o Comunismo Lisérgico, porque lá a gente tem notícias do que seria, né, esse livro que também ficou pelo caminho, né? Então, essas aulas, elas serviriam de apoio para ele desenvolver os argumentos que iam parar nessa obra final, né? Então, a gente tem só notícias do que seria isso, né? E lá, né, nesse primeiro capítulo, né, nesse começo de obra, a gente já vê que ele toca na questão do desejo, sabe, Bal? E eu acho que isso que é interessante, porque ali deixa muito claro que é um desejo que não tem tanto que ver de necessariamente inventar um novo, mas é de obrigar a gente a lembrar que algo muito diferente em termos de sociabilidade e coletividade já circulou no mundo. E o capital reprime, oprime de forma violenta todas as tentativas diferentes que já circularam por aí. Então ele tenta resgatar o potencial delas, né? Pensando nos movimentos assim revolucionários e nos movimentos também contraculturais, né, que já apareceram por aí, né? E daí ele já cuida disso lá, né? E daí eu acho que talvez se ver um pouco instigado com isso seria poder falar, ó, o que é apontar para esse desejo, né? Mobilizá-lo de uma outra forma e não, né, se satisfazer com essa forma barata que é vendida para a gente pelo capital, como que a gente tem que desejar, né? Que é o meio que o Abal tá falando, né? Para a gente não cair nesse embuste, né? Que a gente de fato consegue organizar a vida por uma outra maneira ou de uma outra forma. E eu acho que certamente ia ter sido muito massa se ele tivesse, né, buscado, né, essas aulas aí, colocado o Lacan para
para falar e trazer esses objetos interpassivos, né, que volta e meia ele também traz, que também não, né, não escapam dessa discussão também com a psicanálise lacaniana, né, mas também de uma forma crítica, mas a gente só pode especular, né, é um pouco que fica aqui para nós, né, essa tarefa de considerar o que viria disso. Gabriel Divan, manda bala. Cara, interessante, e eu acho que eu vou ficar no mesmo tema, eu acho que rende um pouco mais aí. O Gonzo certa vez denominou o Fischer como o Walter Benjamin do século XXI, definição que gerou ranger de dentes, polêmicas, né, coisas assim, mas eu acho que faz muito sentido, e assim, gente, pelo amor de Deus, né, não se trata de fazer uma hierarquização entre os autores, nem dizer que, né, naquela linha do, né, Marina Senna, a nossa Gal, né, João, o nosso Cazuza, né, Babu, o Tim Maia brasileiro, né, não é nada disso. A questão eu acho que tem um paralelo porque ele tem uma trajetória errática, apesar de ter uma formação bastante standard, né, ele estuda, ele vai fazer o seu doutorado, ele publica obras, ele faz pesquisa, quer dizer, lá pelas tantas, ele meio que se desvia um pouco dessa questão e lendo o material do K-Punk, por exemplo, você via que, em dado momento, ele era muito mais que um blogueiro, né? Ele era alguém que estava acima da média numa espécie de crítica política ou coisa parecida, mas ele tem ainda essa coisa assim, de não estar bem localizado, né? Ele não tem acento. O que esse cara é? Ele é um filósofo? Ele é um sociólogo? Ele é um jornalista de música que se meteu a besta? Ele é um amador da psicanálise? Né? E aí tem toda essa questão, e é isso que eu queria te perguntar, Rodrigo. Como é que é o uso desse discurso e desse manancial fischeriano, né, dentro de uma área que a gente sabe, né, tem as suas ortodoxias, tem os seus medalhões, né? Eu e o Felipe, nós temos feito aí um trabalho para trazer para dentro dos nossos artigos e aulas e pesquisas jurídicas, muita coisa do Mark Fisher, até para trabalhar com ele, né? E não se trata de olhar assim, tá, vamos ver onde é que esse cara fala do direito, isso aí já aconteceu com o Marx também, né? Onde é que esse cara fala exatamente do processo penal que eu quero citá-lo aqui? Cara, ele não fala, meu. Tu tem que ler ele, tu tem que absorver o que ele está pensando em termos de estrutura, de mundo, de coisas assim, e aí tu chega a uma conclusão a partir disso. O Fischer dentro, por exemplo, da psicologia, o Fischer dentro da psicanálise, essas questões aí, essa proposta dele de desejo que contrasta ou poderia ser complementada ou blasfema contra uma questão lacaniana ou coisa parecida, no teu sentir aí, no teu trato com a matéria, né, isso tem apelo, aparece em escritos, pessoal discute ainda que seja para repelir, como quem diz, essas porcaria aí não, porque isso aí se ouve muito também sobre muita gente que lá pelas tantas a galera vai dizer, opa, esse era o cara. Isso que é muito fascinante, né, o Fischer é difícil enquadrá-lo, né, você não vai colocar ele numa caixinha, né, ele é um pensador que justamente ele era corajoso em relação ao pensamento, fazendo o quê, né? Que era trazer o pensamento de forma viva para os impasses que ele estava vivenciando, seja para formular melhores perguntas, seja para tentar dar acenos de melhores respostas. Então, acho que isso por si só, né, coloca ele, né, como um cara comprometido com o pensamento e um cara que tinha clareza política, assim, né, muito patente, né? Assim, a gente, né, queira ou não, C-Plan, né, o cara tem uma filiação política muito clara, né, nunca escondeu isso de ninguém, e eu acho que, assim, ele é alguém de compromissos muito claros, né, só que era alguém que não ficava, de fato, satisfeito em colocar nessa caixinha, né, então tem que ser isso, psicanálise, então só vou falar disso, então Freud falou, vou seguir com o que Freud disse. Então, muito pelo contrário, né? O que eu acho muito interessante e instigante do Fischer é que ele não tem medo de fazer os usos, né, de acordo com os impasses que ele estava vivenciando. E eu acho isso uma das coisas mais fascinantes de Fischer, né? Então, ele não vai ser o cara que vai te dar a definição, né, assim, livresca, de vai fazer a melhor revisão bibliográfica,
do que foi o conceito, né, de acordo do objeto A do Lacan, por exemplo. Não vai ser o cara que vai fazer o melhor mapeamento de todos os seminários do Lacan para localizar onde o Lacan definiu isso direitinho a partir do seminário 10 e por aí vai. Mas ele vai ser o cara que vai dar vida para o objeto A do jeito que poucos outros pensadores conseguiram fazer para transmitir impasses do desejo, por exemplo, que é o que a gente estava pontuando aqui há pouco. Então, isso que é muito maneiro em relação ao Fischer, e eu acho que isso diz dessa qualidade dele. Eu não sei se benjaminiana, né, que nem o Amaury tá defendendo aí, não vou, né, também dar meu pitaco na polêmica, mas o Fischer, eu acho que ele faz um pouco disso, né, Gabriel, que é não ter medo de trazer esses temas à tona. E o que eu acho isso muito incrível, que se você pegar no realismo capitalista, você vai encontrar uma série de argumentos que são super fundamentais, como a crítica ao hiperindividualismo, e como isso leva a uma série de impasses dentro da saúde pública, em termos de como a gente organiza e pensa a saúde pública dentro do capitalismo. Então, assim, se você for levar, né, assim, a ferro e fogo, você vai falar assim, mas ele não está entrando na discussão, né, psicológica, pipipipopopó. Beleza, pode não estar, mas é um argumento necessário para qualquer psicólogo crítico diante da realidade que a gente está vivenciando hoje, né? Então, às vezes, né, ele de fato expande o horizonte do pensamento crítico para uma série de áreas, talvez até porque ele não se enquadra necessariamente em uma só. E daí, nesse sentido, isso não é profundamente, né, filosófico? Eu acho que né? Então, acho que ele tem um valor, né, enquanto teórico crítico, que é justamente, né, dessas inquietações, né, de problemas, sem ter muito medo de estar na filosofia, às vezes na psicanálise, na sociologia, na antropologia, na cultura, né, na estética. Ele, de fato, está em muitos lugares. Então, da mesma forma, a gente vai localizar argumentos fundamentais para pensar saúde, né, para pensar os impasses, né, e déficits desse colonialismo, né, do capital nas nossas vidas, nas nossas subjetividades, desejos e sonhos, e como isso se transforma e molda na vida das pessoas, da mesma maneira como ele vai olhar para conceitos da psicanálise de maneira crítica, e vai inquietá-los, deixá-los mais produtivos, como no Estranho Sinistro, né? Então, eu acho que isso, inevitavelmente, né, faz com que Fischer seja alguém que está nessa interlocução, né, está nesse meio de caminho. E isso eu vejo com melhores olhos, né? Ele inquieta as áreas ao invés de enclausurá-las, e eu acho que isso oferece mais vida para elas, ao invés de jaulas, né? Então, eu acho que ele é alguém que, quase como que na forma, obriga todo mundo a questionar a normatividade, né? Porque ele não se adequa tranquilamente. E ele obriga todo mundo a também nos satisfazer, né, com essas adequações. Nossa, é isso aí. É isso aí, Abal. Que tal? De objeto A nós estamos bem hoje, né? Estamos bem. Mas eu quero exatamente puxar essa questão, Rodrigo, da questão dele, né, que a gente até já passou, quem conhece a história dele, né, do que aconteceu, da luta dele com depressão, etc e tal, porque assim, eu acho ele muito arrojado, ele era muito corajoso com todas essas questões, né? Tanto da forma de se expressar, como também, né, em tudo isso que ele falava a respeito da união entre capitalismo, política, saúde mental, tudo isso junto. Tem uma entrevista que eu estava aqui pegando aqui um pontinho dela, porque eu queria passar para ti isso aqui. Ele coloca o seguinte, né, em uma entrevista ele falou, uma vez que há tantas pessoas deprimidas, e eu sustento que a grande parte dessa depressão é social e política, então converter essa depressão em raiva política é um projeto político urgente. Né? E depois ele vai utilizar de Marx, né? E ele vai falar antidepressivos e terapias são o ópio das massas agora. Pô, isso é fortíssimo, é uma entrevista que ele deu falando do realismo capitalista, né? Que é onde ele já trazia, inclusive, todas essas questões. De novo, né? Ele é um cara que estuda a psicanálise, que leu os anti, os a favor, e daí ele traz toda essa questão medicalizante, que é, poxa, imagina se ele visse hoje o que estava acontecendo, né? Aumentou muito nos últimos tempos. E também essa questão de
como mobilizar tudo, porque talvez a gente pudesse falar não só da depressão, mas de mobilizar várias outras coisas que, né, o sistema ele chega e diz: você não está adequado, você está muito devagar, você está muito rápido, você está muito disperso, você está muito, né, se adeque, e a gente acaba se rendendo a isso aí, muitas vezes, inclusive, como um aspecto de identidade, né, de você não só dizer assim, uma determinada condição, mas isto faz de mim uma pessoa X, né? E eu quero continuar sendo, e é a minha identidade, ou eu quero não ser mais porque eu preciso estar adequado, né, a todo esse mundo e as exigências que existem e tal. É algo que a gente não pode abandonar também, essa própria discussão que o Fischer faz, né? Muito pelo contrário. Eu acho que esse é um dos horizontes que o Fischer abre, que mais a gente tem que, assim, brigar, produzir, pensar, espalhar, circular, porque eu acho que ali ele localiza, nesse diagnóstico, um dos maiores avanços da dominação do capitalismo hoje, que é justamente, né, essa normalização hiperindividualista dos psicodiagnósticos, da forma como a gente lida com eles hoje. Porque, inevitavelmente, né, no próprio realismo ele fala, né, da forma como o neoliberalismo avança, na forma como ele vai moldando subjetividades, todas as experiências de sofrimento, né, e de conquista são hiperindividuais. Então, o que acontece, né? Sucesso meu, vou fazer o meu, né? Só eu que me cuido, só eu me dou bem. Só que se eu não tô indo bem, se eu tô deprimido, se eu sou explorado, se minha vida, né, tá terrível, né? Porque eu trabalho 13 horas por dia, porque eu trabalho 14 horas por dia, porque eu não ganho absolutamente, né, nada, ou muito pouco por isso, né? Preciso mudar minha mentalidade para fazer isso, que é o que a sociedade oferece como solução, na verdade, né? Muda o mindset, né? Muda a sua mentalidade, você vai dar certo, né? São receitas, né, que são completamente, assim, atrozes, mas é o que a gente mais ouve sendo disseminado por aí. Então, assim, é isso, né? Quando a gente olha para o Fischer, olhando para esse diagnóstico e falando assim, estrutura como ela está posta para, assim, de ser um moedor de carne, né? É para moer mesmo para essas pessoas, para acabar com elas. Então, ao invés da gente poder olhar para esse rolo compressor e normalizar ele, a gente tem que, de fato, transformar isso numa potência coletivizante. Encontrar formas de, né, isso é super, né, um argumento estritamente marxista, né? É mobilizar as pessoas para que elas tomem consciência de onde elas estão e se reorganizem para colocar isso de volta aonde que é o problema, que é onde, né? É justamente nas estruturas que estão explorando elas, né? Então, eu acho que o Fischer tem né, uma certa inquietação, que é fazer, né, do adoecimento mental argumento político para organizar as pessoas, ao invés de satisfazer elas com o quê? O diagnóstico e a medicação. Porque daí, né, vira um par muito perigoso, muito pernicioso. Não estou falando que às vezes medicar certas condições seja necessária, tá, gente? Calma, não estou rasgando meu CRP, peraí, tá? Calma. Mas o que eu estou dizendo é, por vezes, a gente acaba tomando um psicodiagnóstico, tomando um medicamento, e esse par, ele vira justamente problema e semi-solução. Medicamento por si só não faz tudo. É importante ter uma crítica em relação aos medicamentos psiquiátricos e poder não se satisfazer com isso é justamente poder olhar que você não pode colocar tudo só na sua conta, né? Tem coisas que de fato você inevitavelmente vai ter que trazer para fora e às vezes se dá conta que o teu sofrimento vem de fora para dentro e você faz ele ser seu, que é uma estrutura hiperindividualista que o Fischer está denunciando. Então um pouco desse tipo de lógica que ele, né, critica muitas e muitas vezes. Então, esse tipo de, né, mentalidade e organização, a gente tem que achar outras formas de fazer frente a elas. Porque mais e mais, todo mundo aqui tem internet. A quantidade de, assim, normalização de psicodiagnósticos, né, que a gente vê por aí, não é brincadeira, isso é alarmante, tá? E isso junto com dados OMS, Brasil, né, é o país da América Latina com o maior número, né, de ansiosos e deprimidos,
né? Isso junto com dados mais alarmantes, né, que a gente vê de progressão de adoecimento mental no mundo. Então, assim, né, tudo isso a gente sabe. O que assusta é o pouco que a gente tem conseguido fazer para transformar isso em ódio, né? Que é um pouco do argumento do Fischer. O pouco que a gente tem conseguido fazer para mobilizar as pessoas para que elas então, né, vão lá se irritar com Big Tech, quebrar mais, né, vidraça de banco, né? Então, assim, tem mais coisa que a gente talvez tenha que repensar, ao invés de simplesmente colocar na nossa conta. Então é um pouco do nosso desafio, né? E eu acho que uma das lições, né, até do desejo, é justamente essa, né? O desafio de fazer, né, com que a tomada de consciência volte a ser possível para as pessoas, né? Quase como um certo despertar da vida meio que zumbificada, adormecida, que a gente acaba, né, levando por aí. Mas é um desafio nosso, né? Foi mal. É que esse tema, para mim, é tema quente, eu gosto muito. Mas é um tema importante para a gente tomar, né? É isso. Ah, excelente, é isso aí, Gabriel Divan. Olha, a gente está quase chegando no final do nosso programa, então vamos colocar aí as coisas na mesa, né? Vamos para os encaminhamentos da reunião aqui. Todo mundo sabe, então, que está em pré-venda mais uma obra da coleção do Mark Fisher no Brasil. A gente quer saber uma coisa: previsão de chegada ao mercado aí, alguns detalhes, a confirmação de que tem sorteio aí de uma pré-venda, pelo menos para quem está ouvindo Vira Casacas, essas coisas básicas aí, né? Eu, na qualidade de funcionário não oficial, não sou um funcionário da autonomia, mas sempre estou trabalhando com eles, estou traduzindo agora os anexos do Negros Armados, do Robert Williams, inclusive, livro muito bom para a gente discutir em outro momento sobre outras coisas, é um negócio bacaníssimo para quem gosta de Panteras Negras, insurreição nos Estados Unidos, tem muito a ver com a situação atual no mundo, inclusive, é muito louco, muito legal. Mas na qualidade de pessoa que vem aqui sempre fazer esse jabá aqui para os nossos queridos amigos da autonomia, eu autorizo a gente fazer, sim, com certeza, um sorteio para os ouvintes do Vira Casacas, mas você pode ser sorteado agora, mas você só vai receber, meu companheiro, em março. Acredito que mais na parte final de março, tem um carnaval aí para rolar, né, no Brasil, as coisas funcionam depois do carnaval. Tá em pré-venda, o livro deve chegar na segunda quinzena de março, assim, essa é a previsão atual de entrega do livro. O manu ainda tá na diagramação, mas já temos uma capa muito boa, inclusive, acho que foi uma das melhores capas até agora, na minha humilde opinião, que o nosso querido Rodrigo Correia fez. É ele que fez as capas de todos os livros do Fischer até agora. E o Rodrigo, ele fez, essa eu gostei muito, assim, acho que ele chegou numa capa que diz muito sobre o que é o livro, sem contar, e ela tem essa aura do livro, é um livro com muita aura, né? Ao mesmo tempo, para usar o Benjamin, que foi citado aqui, e para usar a gíria do jovem, é um livro com muita aura, tem muita aura farmada ali. E eu vou aproveitar, então, esses encaminhamentos finais, falando que vai ter sorteio, então, não sei como é que vocês fazem o sorteio aqui, como é que joga os papelzinhos pra cima, tem que dar RT, se não der RT, também não participa, como diria nosso querido amigo Sounds, né, conta a farsa Sounds. Então, se não der RT, não participa, mas dê seu RT, acho que nossos queridos colegas podem explicar melhor a dinâmica, mas vai ter, mas você não vai receber agora. Senão, no máximo, você vai receber um arquivo em Word cheio de anotação, tudo meio bagunçado, tá? É melhor espera o livro, é mais bonitinho, é mais legal. Posso prometer isso. E eu quero aproveitar, só rapidamente, eu prometo que vai ser rápido, só por uma coisa, assim, eu sei que dá polêmica a história do Fischer com o Walter Benjamin, mas é o seguinte, não é o que o Fischer é igual ao Walter Benjamin, não é que ele é um benjaminiano, efetivamente. Ele é parecido na sua trajetória, na sua vida, nesse lance exatamente de ser um cara que se interessa muito por arte, né? O Walter Benjamin se interessava por literatura, se interessava por pintura, era um esteta, de certa forma. O Fischer vem desse mesmo universo, é um cara que tira a sua própria vida dentro de circunstâncias terríveis e que vai produzir, inclusive, o melhor das suas obras ali quase póstumamente. Né, nosso sobre conceitos de história do Benjamin é póstumo, e é a obra mais citada do Benjamin, mas eu fico citando de cabeça o tempo todo essa aí, e acho que o Fischer ele tem muito dessa qualidade. Mas a pergunta não é essa, eu acho. A pergunta é o seguinte: se o Fischer era o Walter Benjamin, e se o CCRU ou era a Escola de Frankfurt, quem que é o Adorno? Eu diria que é o Nick Land. Mas mais ainda, quem é o Horkheimer? Quem vai viver para sempre dessa turma? Quem vai viver até os
256 anos, vai ser o Matusalém, vai enterrar a gente aqui. É uma questão que não quer calar. Essa é a minha contribuição aqui antes do final. Mas eu preciso fazer mais uma pergunta pro Gonzo rapidinho antes da gente ir pros salves. Gonzo, se Mark Fisher estivesse aqui hoje, ele torceria pra Ana Paula Renault? Eu acho o Mark Fisher babu. Babu. Eu acho que o Mark Fisher, ele torce como eu, ele torceria, assim como eu, pro babu. Ele torceria pela alegria. No final da vida, talvez o Fischer mais jovem, um pouquinho mais jovem, mas não muito, um pouquinho mais ali antes do fim da vida, talvez a Ana Paula Renault pudesse ser. A gente sabe, por exemplo, que Nick Lange deve estar torcendo pro Brijo, mas talvez o Fischer, a Ana Paula Renault, talvez o boneco, mas eu acho que no fim da vida, aquele Fischer ali do comunismo lisérgico e tal, é babu, é alegria, aquele vídeo do babu bêbado de manhã, entendeu? Eu acho que é isso que resume muito o Fischer, esse Fischer Taiju que a gente tá tratando aqui. Perfeito. Agora sim, Gabriel Divan, agora tu tá liberado. É fantástico não saber absolutamente nada do que vocês estão falando. Babu, eu vi um babu no meio, assim. E o bambu. Ah, meu Deus. Então vamos lá para aquele momento das nossas dicas culturais agora, para aproveitar um pouco mais os nossos convidados aí. Vale dica de qualquer coisa, vale dica que tem a ver com o tema ou não, vale dica sinistra ou não. Enfim, Felipe Abal, o que nós temos para a semana aí? Cara, eu aproveitei minhas férias para ler um livro tão gostosinho agora, porque eu fico lendo romances de cavalaria e esse tipo de coisa, assim, só nas férias, né? Eu não vou ficar me ocupando de coisa muito, muito séria. Mas não é um romance de cavalaria. Eu li o Domínio, o Cristianismo e a Criação da Mentalidade Ocidental de um historiador que eu gosto muito, que é o Tom Holland. Se por acaso você gosta de história, e pode ser em inglês, ele tem aquele podcast, o The Rest is History, né, que é bom pra caramba, assim. Então, cara, o livro é muito bom, ele vai começar mesmo lá nas origens do cristianismo, com o Paulo e tal, e como ele sabe muito de história, ele vai perpassando sobre todo o negócio de quando, da questão do Império Romano, para depois ir para a Idade Média, e vai falando de personagens que são bem mais, né, desconhecidos assim do que esse mainstream que a gente conhece, que a gente sabe a respeito. Livro gostoso, livro bem escrito, recomendo demais. Aliás, o que tu pegar do Tom Holland, assim, vai ser... Ele é um historiador mais pop, né? Tipo Dan Jones, assim, esse tipo de cara. Mas ele não é raso, porque ele sabe muito das coisas. Então, assim, ao invés de você, né? Às vezes o pessoal chega e diz assim, você já leu Harari? Digo assim, não, cara. Tem gente que escreve gostoso, que escreve fácil, que não é trouxa, não é um topeira. Então, assim, Tom Holland... Essa é a minha dica para você, vou botar ali o link para Domínio, então, mas o que você encontrar dele é legal. É isso aí, Homem-Aranha. Mas enfim. Cara, a minha dica é uma série. Eu acho que caberia, para quem não leu o livro, a gente já falou do livro antes aqui, o livro é maravilhoso, mas se não leu o livro, eu acho que aproveita a série igual, porque ela vale ouro. The Death of Bunny Monroe, a morte de Bunny Monroe, baseada no livro do Nick Cave, série britânica aí da Sky, 6 episódios, eles são curtos, eles têm meia hora, um pouco mais. Olha, impressionante, adaptação impressionante da história, incrível, tá tudo incrível. O Matt Smith, né, ele não seria exatamente o cara que eu imaginava para o papel, mas ele é muito bom, ele tá muito bem. O menininho, aquele que faz o filho do Bunny Monroe, o protagonista, é assim, ó, se o rapaz aquele da adolescência ganhou o Globo de Ouro, esse menininho aí do Bunny Monroe, ele tem que ser nomeado Sir, né, da coroa inglesa. Porque, cara, o que ele consegue fazer em termos da coisa que é mais comovente no livro, que é um pai absolutamente maluco, escroto, é um ser, né, bastante problemático, mas o amor que o filho tem pelo pai, que faz ele imitar os trejeitos do pai, o guri transforma na tela, numa perfeição, tá tudo no lugar, tá tudo incrível, tá tudo bem filmado, olha, assim, ó, impressionante o material, eu recomendo muito essa série, e recomendo também, mais uma vez, que quem não leu ainda o livro do Nick Cave, né, que o faça, porque, olha, e enfim, né, cara, o Nick Cave é um cara que é roteirista, faz trilha sonora, né, escreve livro, para além de cantar umas músicas aí, né, que ele já faz há algum tempinho, né, então, olha, tô bem impressionado. Tu sabia, Divan, que o Nick Cave ele fez um roteiro para Gladiador 2? Não sabia. Eu já propus para Caio Almendra pra gente fazer uma
áudio reprodução do roteiro que Nick Cave fez para Gladiador 2 e que é claro que não saiu porque basicamente o Gladiador vai pro passado e ele vai tentar encontrar Jesus e tal, e daí ele vai defender os cristãos, ele vira cristão e depois ele vai pro futuro de novo, é uma viagem no tempo, na verdade ele não morreu. É uma loucura completa, mas Kyle Mann ainda não topou. Eu preciso de alguém para fazer uma narração do roteiro de Nick Cave de Gladiador 2. Só partes, só excertos. Mas, cara, a graça do Gladiador é ver homens de saia, né? E aí, num áudio, né, você não vai ter, cara. Eu não sei. Não sei se a gente vai conseguir investidores. Quem sabe a gente tem que falar com o pessoal do BRB. Pode ser, quero fazer esse projeto aí. Quem vai agora? Mauri Gonzo. Aproveitar que eu sou de casa, então, enquanto o Rodrigo vai lá, escolhe na estante dele os livros que ele vai recomendar, eu vou recomendar duas coisas, muito rápido. Eu vou recomendar sim o último episódio da série Ficheiros Ficherianos do JP Carão. Eu sei que eu tô batendo nessa tecla, eu sei que eu pareço um maluco, mas é que ficou bom pra cacete, são 2h20 de papo, o Carão tá tipo voando, é pra ouvir com um caderninho na mão, anotar coisas, vai sair manjando ou nada, vai ver porcaria nenhuma, mas essa fita de racionalismo e o Fischer dentro da ideia de racionalismo é muito sinistra e tem muito papo interessante para além disso. E recomendar também aqui agora já uma obra, um livro que você pode comprar inclusive no site da Autonomia. E para comprar obras já publicadas, você tem um desconto de 25% com o cupom #crise, tudo minúsculo, tudo junto. Eu quero recomendar uma obra que vai acompanhar, eu acho, quem for ler, o The Weird and Eerie, o sinistro, o estranho e sinistro, essa tradução agora do Fischer, e vai ficar interessado, se interessa pelo tema de horror, se interessa pela esquerda, se interessa pelo anticapitalismo. Capitalismo, uma história de horror, do John Greenaway, que não é integrante do Radiohead. John Greenaway é um ótimo historiador britânico também. Esse livro é um livro também bacaníssimo de ler, dá para ler ele. Esse aqui já é mais fácil de ler que do Fischer, pra ser sincero, eu acho, pelo menos. Apesar de ser bastante profundo, ele vai falar de uma série de filmes antigos, clássicos, e inclusive contemporâneos, depois que o Fischer morreu. Então ele vai falar de The Witch, a bruxa, vai falar de Suspiria, a nova versão, a versão anterior, vai falar de Pulse, vai falar de O Poço, vai falar de Parasita, ele vai trazer tudo isso debatido com as ideias de vários filósofos que analisam o capitalismo. Então vai falar de Lukács, Levi, e vai falar do Adolf Bloch. Vai falar de... Primeiro, a introdução é Marx, Engels, Benjamin e um fantasma que assombra todos nós. Vai vendo. O Poço, Parasita e Casamento Sangrento, outro filme também recente. Vida e Morte na Modernidade Capitalista. Por aí vai. Esse livro é muito bacana, recomendo muito. Uma ótima edição aí do Dr. Hugo Albuquerque. Eu não sei como recomendar mais. Essas são as minhas dicas culturais. Maravilha, agora sim, Rodrigo Gonçalves. Bem, o que eu tenho assistido de filme recentemente que eu poderia, acho que dizer que vale a pena, né? Parei para ver aquele Marty Supreme, para ver qual é que é. É um filme razoável, né? Vale, né? Eu acho que é bacana. Tem seus momentos interessantes, né? E especialmente, só tô trazendo ele à tona porque fiquei sabendo de um final alternativo que proibiram, e eu não quero dar spoiler, mas é muito interessante. Pena que não foi o fim que deram pro filme no final, mas assim, tem que ver com vampiros, né? E aliás, isso me lembra de outro filme ótimo, que é o Pecadores, né? Pecadores é um ótimo filme, que não viu, se tiver um tempinho, gaste aí um tempinho para vê-los. E é um filme que curiosamente dialoga com o nosso papo do novo livro aí do Mark Fisher, de alguma forma, né? Entre o estranho e o sinistro. Então tem algo interessante para a gente poder também compor pensando nessa ideia. E eu vou também fazer uma sugestão do livro que também tá para sair pela Autonomia. Mundo Louco, as políticas da saúde mental. Salvo engano, acho que é Misha Fraser Carroll. Quem traduziu esse aí foi meu namorado, o Aloy. Confira, pessoal. Assim, muito bacana, muito interessante. Acho que fica como uma boa dica, né, para quem se interessar também pelo tema da saúde mental. Diante dos impasses que a gente vivencia a cada dia, né, vale muito a pena.
Show de bola! Rodrigo Gonçalves, muito obrigado por ter participado do Vira Casacas. A Mauri, você é de casa, volte sempre. Quando tiver novidades, chama a gente aí, que a gente bola alguma coisa. Gabriel Divan, diga obrigado pelas visitas. Obrigado para as visitas. Alô, enfermeira, né? Cara, muito obrigado mesmo, participação incrível aí. Tava faltando o Rodrigo aí, da nossa turma dos ficherianos aí. Tá faltando bastante gente, mas já era uma dívida que a gente tinha, né? E agora está saudada, então, Rodrigo, volte sempre. Gonzo, volte sempre, como sempre. Perfeito, doutores, muito obrigado por mais esse espaço, novamente, é sempre bom, sempre me sinto em casa, todo aqui no Vira Casacas. Espero voltar aqui para falar de outras coisas, além do Fischer, eu sempre volto a falar de Fischer, mas para falar de outras coisas além de Mark Fischer, porque não faltam assuntos, Vira Casacas tá pegando fogo, tá muito legal aí a última temporada de vocês, viu o nosso querido Tanguy, com quem eu já dividi outro episódio aqui, fiquei muito feliz que ele voltou, achei uma pessoa fenomenal para falar da situação atual geopolítica no mundo, que não tá fácil, e é isso, gente, vamos aí, leiam, curtam seus podcasts, os melhores podcasts, apoiem o Vira Casacas, por favor, eu sei que vocês vão ouvir isso aí durante o podcast, mas eu quero falar aqui, por favor, R$5 por mês vai ajudar muito a manter esse podcast no ar, então eu quero fazer aqui tecer meus loas a esses grandes nomes da comunicação brasileira. Que é isso. Minha vez de agradecer, né? Pô, muito obrigado. Muito bacana estar aqui com vocês, né? Prazer conhecer Divan, Abal. Mais uma vez conversando aqui com a Mauri, né? Muito legal mesmo. Não só pelo espaço, circulação dos pensamentos Mark Fisher, mas por uma série de pensadores muito legais e o trabalho que vocês vêm fazendo de disseminar o marxismo, território nacional e os impasses que a gente vivencia por aqui. Então, parabenizar também o trabalho de vocês. Valeu pelo convite. Valeu vocês. Agora sim, Gabriel Divan. Vamos dar uns salves ali, hoje tem. Vamos, hoje tem vivas. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Muito bem, Gabriel Divan. Olha, eu só quero ter em mãos o meu título traduzidinho, bonito, com prefácio, com tudo, cara. Tu só quer ter o sinistro em mãos, né? O sinistro, o esquisito e o bizarro. É. Esse, né? Troncho e o gozado. Ai. Não, olha, Gabriel, cara. teve um monte de gente aqui que atendeu o nosso pedido de, né, a gente reclamou, disse, não tem salve hoje para dar, então agora a galera veio em massa, né, pedindo seu salve, dizendo para os outros pedirem seu salve também. Eu vou começar por dois aqui que não pediram salve, mas vão ganhar, porque são o Michael e o Rômulo. Eles ganharam uma camiseta do Vira Casacas no Natal do mês de janeiro, olha ali, ó. E até então, agora ao final do mês, você pode também começar a apoiar o Vira Casacas e concorrer ao próximo sorteio. Quem sabe tem um livro, quem sabe tem uma camiseta, quem sabe tem, sei lá o que, né, cara? Um dia com Carapanã, alguma coisa dessa aí a gente inventa. Beleza. Ganharam presente aonde? No Natal do Abal. Claro, porque se você é apoiadora, se você é apoiador, você inclusive está aí podendo participar do Natal do Abal. Para quem acredita em certas coisas, é um Natal por ano. Para quem é do time do Vira Casacas, é 12 natais, cara. É impressionante, 13 natais, né? É muito Natal, cara, é coisa muito boa. E aqui o espírito do Natal, você sabe qual é, né? É o que interessa, você ganha presentes. Exatamente, é sobre isso, né? E aí eu tenho que mandar também pro outro Rômulo, lá do Blue Sky, que é o Homevin Gamer, lá no Blue Sky, que assim, será que fui eu que ganhei? Porque assim, ó, quando eu mando o e-mailzinho, né, o aviso, na verdade, ali, quem ganhou, eu só coloco o primeiro nome, que vai que a pessoa não queira, que exponha o nome completo, etc, né? Então eu digo só, quem ganhou foi o João e a Maria, né? E daí o Rômulo disse, será que sou eu? Eu digo, cara, recebeu o e-mail, ele não recebi, então não foi você. Infelizmente, só é o Rômulo que recebeu o e-mail. Mas tá tudo daí bem. Ele mandou quem sabe no próximo só me resta pedir um salve e torcer pela minha sorte em outra oportunidade. Esse é o espírito. Então, salve ganha sempre que pedir. Natal do Abal é um por mês, infelizmente. Olha só, eu vou mandar um salve especial aqui, antes de começar a nossa leva, porque de fato, muita gente veio dizer assim, como é que não teve salve essa edição? Aliás, né, muito obrigado a você que escuta quiçá, a parte mais essencial do programa, que são os salves, né? E muita gente ficou sentida porque não pediu salve, né? É aquela história, né? Pois é, tava lá ela, né? Tava lá ele, ninguém chegou, ninguém deu oi, né? E
não aconteceu nada. Então, se você não pedir salve, né, não ganha e periga ninguém levar. E aí a galera ficou olhando assim, olha o vira-casacas tão bonitinho lá no canto do salão, né, e ninguém foi pedir, então todo mundo se candidatou. Mas eu tenho primeiro aqui 2 salves que são especiais, porque primeiro salve é para o nosso querido convidado, o Rodrigo Gonçalves, que ele avisou pra gente que ele tinha passado um pouco mal, talvez pelo calor no início da gravação, mas ele segurou um programa maravilhoso, ele conseguiu falar um monte de coisa muito interessante, o Rodrigo tem uma profundidade impressionante, e a gente nem notou, cara, depois do programa ele realmente foi parar no hospital, né, ele estava com alguns problemas ali, ele disse inclusive que estava com uma energia meio low, né, enquanto gravou, a gente não notou porque ele é um cara que, né, preza por explicar as coisas muito bem e tudo mais, e aí a gente tá ali controlando nossas redes sociais, e aí vem a Maria Eugênia com um papo assim, ó, tô de butuca aqui na gravação do episódio do Vira Casacas. Aí nós ficamos, que é isso, né? É isso, então, o Gonzo tá cobrando ingresso, é tipo Tiny Desk, assim, ele fica gravando o Vira Casacas e tem uma galera assistindo, como é que é isso? Aí depois ela explicou, não, ela é a senhora Rodrigo, estava lá ao lado do companheiro, né? Possivelmente para dar um apoio ali, porque ele tava malzinho, tava doentinho, né? Então, um abração aí, um beijão pro Rodrigo e pra Maria Eugênia. O Rodrigo, que é o senhor Maria Eugênia, mas tudo bem, né? Vamos deixar assim. Vamos deixar claro aqui, né, as prioridades e a hierarquia real das coisas, mas tudo bem, foi assim que ela se apresentou. Exatamente. Vou mandar lá pro VG Souza, que diz o seguinte, ó, para que não... Não, olha só, não corta isso aqui, tá? Não corta. É porque, assim, agora há pouco, a gente teve um pequeno probleminha aqui, rolou uma piada interna, essa foi cortada, né, por vários motivos, e eu não tô conseguindo me controlar aqui, mas enfim, apoio Vira Casacas que um dia vai chegar, né, os extras, tipo o Anthology dos Beatles, assim, com tudo que não foi pro ar, os takes, Enfim, veja Souza, para que não aconteça a falha de ter poucos salves no fim do episódio, já peço aqui um salve para mim mesmo e pro gato Hobbes, que é o ouvinte passivo do Vira. Tenho certeza que ele gosta, basta ver a tranquilidade enquanto escuta. É claro que tem uma foto do gato Hobbes e a imagem de VG Souza é Calvin e Haroldo, né? Ou Calvin and Hobbes. Então é claro que o gato tinha que ser Hobbes. Nada mais justo. Salve! Para ele ficar com o VG escutando Vira Casacas, eu aposto que ele suborna o gato com sanduíches de atum. Ah, pode ser. E é claro que o Castrijon contribuiu com tudo isso, né? Vendo a falta de salves, ele disse, bom, aproveito e peço o salve trimestral para quem? Pro Baruzinho, o mascote extraoficial da trilha sonora. Caramba, Baruzinho tinha que ser mensal, eu acho, não pode ser trimestral o salve do Baru. Olha, o Baruzinho já ultrapassou de longe o Gato Zidane, né? Queria dizer isso, né? E eu acho que é o grande mascote aqui. Grande Castrijon, né? Tá aí sempre conosco. Que beleza. Volte sempre. Quem também mandou uma mensagem pra gente foi o Igor Rios lá no Instagram. E ele botou o seguinte, ó, Divan. Queria pedir para vocês mandarem um abraço para minha namorada Elisama. Ela conheceu vocês em 2023 e no mesmo dia falou para eu ouvir também. Desde então a gente não perde um episódio. Os papos trocados no programa parecem ser sempre um complemento dos papos que trocamos entre nós. A gente fica impressionado em como compartilhamos algumas perspectivas com vocês e brincamos que vocês são nossos amigos íntimos. Quem sabe uma hora as trocas possam ser pessoalmente. Abraço para você. Poxa, abraço Igor, Elisama. Somos íntimos, somos amigos íntimos, né? Vocês nos conhecem. Sim, tomamos sorvete juntos, inclusive, né? Naquela imagem lá, adoro. Como diz a lenda, Muito bom, cara. Casal que ouve Vira Casacas unido, fica unido. Vocês já sabem disso aí. Frederico Pistori, lá do Blue Sky também. E agora, depois de ouvir, né, falando do nosso último episódio, que episódio fantástico, poderiam ambos fazer carreira como entrevistadores, um Vira Casacas entrevista. Ó tuas ideias aí, Divino. Aproveitar e pedir um salve para mim e minha filha, que escuta toda semana, Beatrice. Obrigado de novo pelo tempo. Sigo apoiando no Pix recorrente. Caramba, Frederico, fortíssimo. Salve, Beatrice, salve, Frederico. Aê, apoiando no Pix, né? Pix modalidade, que nem no Café Belgrado. E por fim, aqui da minha parte, Gabriel, lá do YouTube, o Germano Bressani mandou
Amigos do Vira Casacas, deixo aqui um salve e o meu agradecimento. Vocês não sabem, mas são companheiros tanto nos momentos divertidos de jogos, quanto nos tempos difíceis da ascensão fascista nos últimos anos. Um abraço especial ao Carapanã. Agora eu fiquei na dúvida, Gabriel Diva. Que diz assim, ó, com quem me identifiquei muito, tanto pela história pessoal, quanto pela visão de mundo. Que história pessoal do Carapanã que ele anda sabendo aí. Nosso homem de mistério. Pois é. Dependendo do que for, meu amigo, você tá vendo esse ponto vermelho na sua testa, nesse momento? O Chacal tá atrás de ti agora por causa disso. O Jacal, filha da puta. Tô brincando. Não. Pô, quem não se identifica com Carapanã? É um alter ego. Quem não tem em Carapanã um ídolo? Mas enfim, cara, não podemos deixar de mandar também um viva para a Yara, nossa querida Yara, que foi uma das primeiras que chegou dizendo assim, ó, como ninguém ganhou salve dessa vez, como ninguém pediu, eu quero. Então toma, tá dado. Parabéns pra Yara aí, né, inclusive, e tá feito o registro, então. Viu só, pessoal, assim, ó, manifestar carinho não dói, não custa nada. É só lá e dizer assim, olha, gosto muito de vocês, quero um salve. Toma-lhe salve. Toma salve na pleura, salve na cabeça, chuva de salves. Você não nasce com um estoque limitado de pedido de salve, né? Então pode gastar, pede ali, né? Como disse Lucas, né? Pedir e recebereis. Olha ali, ó, bíblico. Opa, biblical. Cara, o Evangelho de Lucas, velho, é onde acontece muita coisa, né? É massa, bom. Nossa, ali, olha, eu diria que ali é highlights, né? Mas enfim, isso é para outro momento. É porque a gente começou a rir já no meio da coisa aqui, né? Só para lembrar que a gente é homens normais, né? Homens inocentes, a gente tava rindo de uma coisa inocente, por cima. Exato. Tchau, pessoal. Como diria o maldito rei Roberto, bye! Ai, meu Deus. What is normal, man? What do you mean, normal man? We're just innocent men.